Oi, nono ano, queridos do meu coração, Pro tá com saudade, viu? Gente, vamos começar aí o nosso terceiro bimestre, tá bem? A aula de hoje é uma aula rapidinha, uma aula curtinha, quer dizer, eu espero, né? Porque depois eu começo a falar e às vezes não fica tão curto quanto eu imagino. Mas a gente vai falar sobre um tema que é hoje e no futuro. Então, o tema da aula de hoje, o tema principal, é hoje e no futuro. Eu vou seguir aí as aulas do Centro de Mídias de vocês, tá bem? E nós vamos pensar um pouquinho como a gente vai fazer para planejar o projeto de vida, né? Como é que a gente planeja um projeto de vida, tá? Esse daqui é o tema da aula de hoje com vocês, tá bem? Bem, eu vim aqui trazer 3 pontos para a gente pensar um pouquinho como é que eu planejo um projeto de vida. Então, a primeira coisa, eu preciso pensar quais as competências que eu tenho, quais as aptidões que eu tenho, no que eu sou bom, né? Aquilo que, assim, eu não faço esforço, né? Eu simplesmente faço e fica muito bem feito e eu faço com a maior facilidade desse mundo, né? Essas são as minhas competências, essa é a minha habilidade. Então, eu tenho essa habilidade e competência no quê? Esse é o primeiro ponto. Eu acho que você tem que pegar, fazer uma listinha de tudo aquilo que você realmente é bom. Ah, eu desenho muito bem. Ah, eu tiro foto muito bem. Ah, eu falo muito bem. Ah, eu, sei lá, escrevo muito bem. Enfim, as habilidades e as competências que você tem, tá bem? Essa é uma primeira coisa. Segunda coisa, use da imaginação. Quais são as coisas que você gostaria de fazer, né? Quando você pensa trabalhando, quando você pensa na sua vida, você se imagina de que forma? Então vamos usar um pouquinho também da imaginação aí, criativa, para se imaginar no futuro. Como eu acho que eu estarei no futuro, o que eu estarei fazendo no futuro, quem eu serei no futuro, tá? E por fim, quais são os meus interesses, tá? E faz aí uma outra lista de interesses que você tem sobre N coisas e N motivos. E aí você tem que fazer um cruzamento disso tudo, né? O meu interesse, em um dos interesses que eu tenho, pega lá um dos interesses, eu tenho habilidades necessárias para desenvolver este interesse? Se eu não tenho essas habilidades, então, antes de eu ir para este interesse, eu preciso desenvolver determinadas habilidades para poder fazer aquilo com excelência, tá? Porque senão eu não vou conseguir. Senão eu serei ou um péssimo profissional ou um profissional medíocre. Lembrando que a palavra medíocre significa aquela pessoa que consegue fazer o mediano, não faz a coisa por excelência. E nós temos que pensar num futuro onde a gente faça algo que a gente faça com excelência, que seja algo que realmente a gente tenha a habilidade e competência para fazer, tá? E aí sim, eu me dedico àquilo, tá bem? Então, eu quero que o exercício dessa semana seja fazer 3 listas. Quais são as competências que eu tenho? A segunda, como eu me imagino no futuro, fazendo o quê? Né, que são os seus sonhos, a gente já falou sobre isso lá no primeiro bimestre. E quais são os interesses que eu tenho na minha vida, sabe? Eu tenho interesse de fazer medicina, administração, fotografia, dança, não sei, tá? E aí você faz ali a listinha dos seus interesses. Para ajudar vocês, eu vou falar um pouquinho a respeito da minha experiência pessoal, tá? Que pode aí ajudar vocês no caminho da construção do projeto de vida de vocês, tá bem? Então, assim, gente, quando eu tinha a idade de vocês, que eu tava lá no 9º ano, eu queria ser engenheira. Milana queria ser engenheira, e não era qualquer engenharia. Eu não sei da onde eu tirei e por que eu tirei, mas eu queria ser engenheira química. Era o meu maior sonho, ser engenheira química. Mas eu queria também ser bailarina, eu também queria ser cantora e eu queria também ser da aeronáutica. Eu queria ser pilotar avião, sabe? Eu queria. Ou da marinha. Então eu tinha esses 4 interesses, vamos dizer assim. E quando eu me imaginava assim, fazendo essas coisas, né? Eu me imaginava fazendo essas coisas. Só que eu não tive a orientação
noção de quais eram as minhas habilidades. E eu sempre tive habilidade para ensinar. Tanto é que eu comecei a dar aulas com 12 anos, né? Com 12 anos, eu fui para dentro de uma escola, eu fui ajudante de berçário. Então, eu ajudava a professora do berçário a cuidar dos bebês. Não fazia grande coisa, não. Trocava uma fralda, esquentava uma mamadeira de leite, fazia ali uma mamadeira de leite. Nada que eu já não fizesse na minha casa, porque eu sempre ajudei a cuidar dos filhos dos meus tios, das minhas primos, da família inteira, né? De vizinhos, enfim. Então, o meu interesse pela educação começou aí. Logo em seguida, como eu era uma aluna muito boa, né? Eu tinha notas muito excelentes. Eu fui convidada por os pais de um amigo meu a dar aulas particulares para esse meu amigo de sala, né? E os pais dele me pagavam ali, sei lá, R$ 5 por hora, era uma coisa assim. E foi assim que eu comecei a ensinar, dando aulas particulares com 12 anos, tá? Eu trabalhei alguns meses na escola, depois logo em seguida eu saí, porque a prioridade da minha família era que eu estudasse, não que eu trabalhasse, mas eu sempre tive essa coisa de querer trabalhar para ter meu próprio dinheiro, para não ficar pedindo, né, dinheiro para as pessoas e tal, para ter a minha independência. Eu sempre fui muito independente e eu tinha essa coisa. E aí as aulas particulares me possibilitaram isso, porque eu comecei dando aula para este colega e aí eu me lembro que no 9º ano, já com 14 anos, 14 para 15 anos ali, eu já dava aula para quase a escola inteira, né? E eu ganhava muito dinheiro, principalmente no final do ano, dando aula para essas pessoas, porque se eu tinha 3, 4 aulas por dia, era R$ 20 por dia, e numa semana eu fazia R$ 100, né? Uma semana de 5 dias eu fazia R$ 100. E um mês eu fazia R$ 400, numa época que o salário mínimo era 600, né? E na época não falava em reais, acho que era cruzados ou cruzeiros, alguma coisa assim, era uma outra moeda. Mas assim, era um dinheiro razoável, tanto é que eu comprei coisas pra mim com esse primeiro dinheiro, coisas que eu queria muito, a minha primeira máquina fotográfica, depois a minha primeira Polaroid, sabe? Umas coisas assim, roupa, coisas que adolescente gosta e quer, né? E, e esse foi o meu primeiro contato com a educação. E se hoje, parando para pensar, se eu tivesse que colocar ali quais eram as minhas habilidades, eu diria: a minha habilidade é estudar, porque eu gostava de aprender, eu gostava muito de ler, aprender coisas novas e diferentes, e eu gostava de ensinar. Essas eram duas habilidades que eu sempre tive. Então, tudo que eu aprendi eu nunca guardei para mim, eu sempre gostei de dividir com as pessoas, né? E aí, levando em consideração as habilidades que eu tenho e a maneira como eu sou, hoje eu vejo que, por exemplo, eu não daria certo sendo engenheira de jeito nenhum, mas de forma nenhuma. Por quê? Porque o engenheiro, principalmente o engenheiro químico, né, eu ia ficar ali dentro de uma indústria, trabalhando e todo dia fazendo a mesma coisa. Isso é uma outra coisa que eu não me dou muito bem. Eu não gosto de rotinas muito pré-determinadas. Eu gosto de planejar as coisas, mas eu não gosto de uma rotina constante, porque eu vou ficando entediada. Eu sou uma pessoa que fica muito facilmente entediada. Então eu preciso ter coisas novas constantemente, formas novas de aprender, coisas novas, aprendendo coisas novas. Eu preciso o tempo inteiro ter esse contato com o novo, constante. E a educação me traz isso, né? Porque trabalhar na educação é constantemente ver alunos chegando e alunos partindo, e alunos vindo e alunos partindo. E os que partem a gente fica aí na torcida e depois vai acompanhando aí nas redes sociais como é que anda a vidinha de cada um e nova cada nova conquista, a gente fica extremamente feliz e realizado por saber que a pessoa está ali conseguindo, alcançando e conquistando, tá? Então, eu vejo que engenharia química não seria uma coisa que eu me daria muito bem, não. Com relação à marinha aeronáutica, talvez eu tivesse aptidão sim, porque são profissões que você muda muito de estado, vai, né, constantemente e tal, viaja muito, então eu acho que eu até gostaria.
com relação à dança e a canto, hoje eu vejo que são coisas que eu não trabalharia muito bem profissionalmente com isso, mas né, porque a forma como o cantor e o dançarino vive, final de semana, à noite, não, né? Você poder sair à noite, você estar com as pessoas que você gosta à noite no final de semana, eu gosto. Agora, esse tempo ser o tempo que você tem para poder trabalhar e ganhar o seu sustento, aí eu já não ia curtir não, tá? Então eu vejo que são mais hobbies mesmo, coisas que eu gosto de fazer quando eu tô me divertindo, tá? E aí eu vejo, né, que as profissões que eu idealizava ali quando eu estava no nono ano, não é exatamente o que eu faria hoje com a experiência de vida que eu tenho, né? Mas se eu tivesse alguém que tivesse me dito para eu fazer esse balanço das minhas aptidões e das profissões que eu estou escolhendo, eu já teria descartado algumas coisas ali logo no começo, se eu tivesse alguém para me orientar nessa direção. Então, eu quero que vocês façam essas 3 listas, quais as competências e habilidades que eu tenho, como eu me imagino no futuro e quais são os interesses que eu tenho. E aí eu quero que vocês cruzem, tá? As suas habilidades e competências com os interesses e os sonhos que vocês têm para ver se as coisas estão batendo. Se elas não estão batendo, ou eu vou correr atrás dessas habilidades e competências que eu preciso ter para alcançar este meu sonho e esses meus interesses, ou eu vou pegar as habilidades e aptidões que eu tenho e escolher algo que esteja mais dentro daquilo que é possível, tá? Para que os nossos sonhos não se tornem frustrações. Tudo bem, nono ano? Deu para entender? Ó, um beijo enorme, saudades de vocês e até a próxima.